Salve, galera! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a podcast Praxis Preta. A podcast para você que, assim como nós, também quer denegrir o serviço social. Porque, afinal, se a coisa tá preta, a coisa tá muito boa. Eu sou a Dani Augusto, estou aqui com as companheiras Ayla Santos. Oi, gente. E a Priscila Lira. Oi, gente. E a gente pede licença para entrar no seu espaço, para compartilhar as nossas reflexões e hoje para homenagear uma mulher incrível, nossa super convidada, Esther Fátima Vargem. A Esther é uma mulher negra, assistente social, uma grande referência para nós, principalmente aqui na capital paulista, e a gente está muito emocionada de poder contar com ela nesse episódio, de poder partilhar um pouco dessa trajetória. Então, vou pedir para que ela se apresente rapidamente e aí já vou contar um pouquinho de quem é a Esther para vocês. Oi, Esther! Olá, bom dia. Bom dia, Dani, Ayla e Priscila, e a todos, né, a todos que estão nos ouvindo. E eu quero dizer que eu me sinto lisonjeada pelo convite, né, por estar aqui, né, fazendo parte desse projeto, que eu acho muito interessante. E acho que ele vai ajudar muita gente a poder entender um pouco dessa complexidade preta, né, no serviço social. Muito bem, vocês estão de parabéns, viu? A gente que fica felizona de você estar aqui hoje. Verdade. A gente que agradece mesmo, viu, Esther? É uma grande honra poder trazer você aqui, poder reconhecer a tua trajetória, todo o teu trabalho, todo o legado que você deixou, né? E vai continuar deixando, porque, né, está aqui firme na militância com a gente, não está ali na relação do capital-trabalho, mas está na militância, né? Na militância, e está sim, contribuindo especialmente com essa pauta, né, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí da migração. Bom, gente, quem é Esther? Esther, assistente social, formada em 1990 lá na FMU, é mestre em História Social pela PUC São Paulo em 2014. O tema da dissertação dela foi Imigrantes Africanos no Brasil Contemporâneo, Fluxos e Refluxos da Diáspora. Mas, se a gente for olhar o Lattes desta mulher, que eu faço questão de trazer aqui, nós vamos ver que ela tá no rolê há um tempão e não tá só nesse rolê, não. Já fez sobre muita coisa e continua fazendo, né, Esther? Então, a Esther, ela se graduou lá na FMU, né? Também fez a especialização na Faculdade de Saúde Pública da USP, participou da reabilitação, do programa de reabilitação baseada na comunidade RBC, é isso, né? Visando a reabilitação social da pessoa deficiente na Faculdade de Medicina. Fez o curso de terapia ocupacional da USP, foi colaboradora da Associação Brasileira de Síndrome de Williams, desenvolvendo o trabalho de caracterização das pessoas com síndrome de Williams e intervenção com as famílias. Participou do projeto de pesquisa da Casa das Áfricas como membro da equipe de pesquisa sobre africanos em unidades prisionais, africanos nos jornais, refugiados e imigrantes africanos. Membro do Instituto de Desenvolvimento da Diáspora Africana no Brasil, IDAB, trabalhou na Casa Abrigo Auxiliadora com crianças de 0 a 6 anos, e aí aposentou, né, mas exercia o cargo em comissão, na Comissão Municipal de Direitos Humanos como assessora técnica, compondo com equipe interdisciplinar no núcleo psicossocial.
participante do grupo gestor do programa BPC na escola, conselheira no Conselho de Monitoramento de Políticas para a População em Situação de Rua, membro do curso preparatório da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social de 2011, participante da equipe intersecretarial de elaboração do Programa Municipal de Políticas da Igualdade Racial. Ufa! E agora tá aqui Faltou com a gente. Coisa ainda, hein? Porque foi membro da ABEPS, que a gente sabe. Tem Né? coisa ainda, né? Pois é. Tem, nós vamos esmiuçar essa sua vida aí, hein, Esther? Mas agora a gente quer te fazer uma pergunta. Quem é a Esther que não está nesse currículo Lattes maravilhoso? Fala um pouquinho pra gente. Uhum. Ai, gente, é difícil falar da gente, mas vamos lá, né? Eu sou uma pessoa que não gosta, eu não gosto de estar na frente, na vitrine, né? Eu sempre procuro estar, acho que faz parte da nossa história, essa formação de personalidade retraída, acho que eu introjetei algumas coisas nesse sentido, né? Então, esse lugar aqui, para mim, é difícil, mas estou aqui. Então, eu sou a 4ª filha de uma família, né? Mãe, pai e 6 irmãos, 6 filhos. Né? Eu sou a 4ª filha. A gente sempre teve uma vida muito simples, né? Meu pai só que trabalhava e a minha mãe cuidava dos filhos, né? Na época tinha que ser dessa forma, né? E a gente tinha uma vida muito simples, mas muito de muito afeto, de muito carinho. O que a gente levou muito, falando da infância, são os afetos, né? O aconchego familiar. Apesar da dificuldade financeira, da dificuldade de sobrevivência, a gente sempre teve uma proximidade entre nós, família, né? Então, acho que se a gente for avaliar, né, como foi a tua infância, eu diria que foi uma infância pobre. Pobre de um lado, mas muito rica de outro, né? Então, só para dizer que eu venho de uma vida difícil e nessa dificuldade toda, eu sempre pensei em que eu tinha que estudar, né? A minha mãe estimulava aos estudos, mas a vida impulsionava para outros caminhos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né? Então eu trabalhei tanto trabalhando, ajudando o vizinho, lavando louça, para poder ganhar algum dinheirinho, e logo eu já consegui um trabalho. Na época era assim, né? A criança podia trabalhar. Então comecei a trabalhar no comércio, né? Numa loja de cortina com 12 anos, e com 14 anos eu já fui registrada. Já trabalhava 8 horas por dia, já fazia hora extra, como se fosse um adulto. Na época era assim, né? Então, isso me atrapalhou muito a sequência, né, da vida escolar. E como eu tinha irmãos mais velhos que eu, só eu e a minha irmã mais velha, a Edith, que trabalhava. Os outros não trabalharam. Os outros não sentiram necessidade, ou não quiseram, ou não foram estimulados. E eu sempre vi necessidade de assumir alguma coisa em casa, né? Então, é por isso que eu me inseri no mercado de trabalho muito cedo. Eu lembro uma vez que a gente estava numa situação muito difícil, a gente estava muito mal, né? A família, em questão financeira, e aí eu comecei a chorar. E a minha mãe falava: o que aconteceu? Por que você chora? Porque eu quero trabalhar. E eu não conseguia sair para procurar emprego, né? E aí isso ficou marcado na família, né? Que eu chorei porque queria trabalhar, né? Então,
querer assumir uma responsabilidade para contribuir com a questão financeira em casa, né? Não era que eu queria trabalhar, eu queria contribuir de alguma forma. Eu via responsabilidade também, né? Enfim, e isso me atrapalhou muito na vida escolar, né? A gente foi criado na Cachoeirinha, né? Na Vila Nova Cachoeirinha, quando criança, e eu tive que sair da escola. Eu tive muita dificuldade, porque antigamente, vocês não vão saber do que eu estou falando, mas olha lá, e se antigamente nós tem as nega véia aqui também, né? Não, era assim, a gente fazia os 4 anos primário, né? E depois do primário a gente fazia uma seleção para entrar no ginásio. E essa seleção para entrar no ginásio eu não conseguia, né? Então eu fiz uns 2, 3 anos tentando entrar no ginásio, e aí eu não consegui entrar, não passei, era admissão ao ginásio que chamava, né? E eu não consegui, e aí a minha mãe falou, acho que é melhor trabalhar mesmo, porque já que não vai conseguir estudar, então vamos trabalhar. E foi isso que eu fiz, né? E eu só voltei a estudar depois que eu já tinha 18 anos, né? Porque naquela época tinha curso de madureza, depois tinha supletivo, tinha essas... quem estava fora da escola tentava se inserir através do madureza, né? A gente chamava de madureza. Eram provas, né, por matéria, e a gente ia eliminando matéria para poder concluir o ginásio, né? Então a gente fazia um cursinho, uma preparação anterior e fazia uma prova só para poder se certificar do ginásio, ter o certificado, né? E era muito difícil. Mas foram muitos anos tentando, né? E trabalhando. E então, assim, a nossa vida não foi fácil, e a insistência em querer estudar foi muito grande, né? Teve uma época que eu achei que eu não tinha capacidade mesmo para estudar, né? Mas na verdade eram várias coisas aí, né? Enfim, e é isso. Eu nem sei o que eu estou respondendo. Ah, imagina, você está falando quem é Esther que não está no Whats. E você está contando da tua história, né? E como é que nessa trajetória, eu acho que você traz elementos fundamentais, né, para a gente pensar como profissionais do serviço social, mas também todas as áreas, né, que a gente sabe que tem colegas que não são do serviço social, mas escutam a podcast, os atravessamentos das famílias negras, né? Acho que você trouxe aqui um conteúdo importante sobre a questão da socioeconômica, né? Como que era o sustento dessa família, por que todo mundo tem que ir trabalhar, né? O quanto a falta, né, de condições das políticas públicas apoiarem as famílias negras é algo que perpassa a vida, né, dessas crianças, né? Que você foi criança um dia, perpassa a vida dessas crianças e também traz um sofrimento. E aí quando você fala, olha, eu estava chorando e a minha família não sabia por quê, e na verdade eu chorei porque não tinha como contribuir financeiramente, isso gerava um sofrimento também, né? Que é o sofrimento emocional, que muitas vezes a gente também não sabe como lidar com ele lá no nosso miudinho do trabalho. Acho que você já começou dando um monte de pistas aí fundamentais, né, pra gente do serviço social, mas também, né, para acolhimento dessas famílias. E aí, Esther, você foi construindo essa trajetória. Conta pra gente como é que você construiu essa trajetória para chegar no serviço social. Então, eu estava falando do trabalho, né? Com 18 anos, eu entrei na prefeitura para trabalhar. Saí da loja, né? Trabalhei na loja de cortina há muitos anos, né? Da época que eu era menor de idade até fazer 18 anos. Aí meu pai também era da prefeitura, ele colocou a gente como contratada na prefeitura, né? Então fui eu e minha irmã, entramos na prefeitura e lá
a gente conseguiu, daí sim eu consegui ter um salário melhor do que eu tinha antigamente, consegui estudar com mais tranquilidade assim, de trabalhar de dia e estudar à noite, né? Mas tinha uma vida um pouco mais organizada. E foi aí que eu consegui fazer madureza, fazer o supletivo, fazer o ginásio, e antes não era colégio, tinha outro nome que eu não vou lembrar, segundo grau, né? Enfim, e isso sempre com meus irmãos, né? A gente sempre muito unido. Eu lembro que uma vez, eu vou falar um pouquinho da minha inserção com a questão racial, né? A gente não tinha percepção da questão racial, né? A minha mãe sempre orientava a gente de que tinha que ser bonzinho, tinha que ser educado, para não dar o que falar, porque se você fizer alguma coisa errada, alguém vai reclamar. Então tem que ser educado, tem que ser... ter cuidados para não deixar margem para ninguém reclamar de você. Então essa era a percepção racial da minha mãe, né? E criou a gente dessa forma, de proteção, né? E eu lembro que uma vez um amigo do meu irmão, ele falou, convidou meu irmão para ir conhecer um grupo de negros, um grupo de jovens negros, né? E aí meu irmão foi, e depois na outra vez ele chamou nós todos, né? Nós 5, né? Que tinha um que era muito pequeno. Então a gente foi conhecer a Casa da Cultura Afro-Brasileira, que funcionava no centro, ali onde funciona, não sei se ainda funciona, Instituto do Negro Padre Batista. Ali, antigamente, era a Casa da Cultura Afro-Brasileira, né? E lá era a Dona Ana, a Dona Ana era presidente, tinha a Casa da Cultura lá no centro e tinha outra Casa da Cultura, que também a Dona Ana presidia, na Vila Matilde. E a Dona Ana, ela era a tia da Eunice Prudente. Dona Ana Prudente é tia da Eunice Prudente, que circulava junto com a gente ali também, né? E a gente participava toda sexta-feira, tinha reuniões onde vários jovens negros se juntavam ali, né? Se juntavam para bate-papo, às vezes eles chamavam um palestrante para falar com a juventude negra. E isso para nós era assim, a gente ficava contando os dias para chegar na sexta-feira para ir para a Casa da Cultura, né? E eu não sei se vocês lembram ou já ouviram falar que o centro da cidade de sexta-feira, antigamente, era o point da negrada, né? Então a negrada toda, os jovens negros iam circular ali no Viaduto do Chá, no entorno do mapping, e iam se encontrar para falar de baile, né, dos eventos, né? E a gente ia para a Casa da Cultura e depois retornava atravessando todo o Viaduto do Chá. Então, isso foi dando uma consciência racial, né, de encontrar negros, de falar do que interessava para a gente, né, que era os namoros, os bailes, né, a gente se identificava muito. Virou um símbolo, né, inclusive o lugar que o movimento negro foi, o movimento negro contemporâneo foi inaugurado, né? Em frente na escadaria, né, do municipal, e era ali que circulava, que a gente acho que se existe um momento que eu posso dizer que me tornei negra, foi na Casa da Cultura Afro-Brasileira, né? E isso, nossa, foi muito, muito significativo para nós, não só para mim, como para a família toda, né? E na Casa da Cultura, a gente tinha essas reuniões,
mas não tinha uma discussão política da condição do negro, né? Tinha uma identidade, as pessoas se identificavam ali. Mas teve uma época que apareceu uma mulher, que a gente chama uma mulher louca, apareceu ali, né? Que era a Teresa Santos. E aí a Teresa Santos, a Teresa veio, ela estava recém-chegada do Rio de Janeiro, né? Ela é carioca, ela veio procurar pessoas, procurar negros, né? Jovens negros que quisessem participar da peça que ela tinha escrito, Teresa Santos e Eduardo de Oliveira e Oliveira, né? E agora falamos nós. E aí ela veio numa das reuniões, né, de encontro lá na Casa da Cultura, a Teresa vem falando da questão racial. A gente vivia em plena ditadura militar e a Teresa falando para a gente que a peça, falou da peça, a gente ficou assim, paralisado com o que ela falava, né? Falar a história do negro, e se a gente não conseguisse um teatro para encenar a peça, a gente ia encenar em praça pública. Gente, nossa, que maravilha isso! Olha que gás! Nossa, todo mundo foi. E aí, é lógico que foi impacto, né? Foi muito forte isso. A Casa da Cultura estava conseguindo levar essa juventude para questões mais amenas, né? Comportadas. De repente chega uma mulher louca falando que vai falar de racismo em praça pública, na época da ditadura, né? E aí a gente ficou muito louco, assim, vamos, eu quero ir com a Teresa. E aí a Casa da Cultura rompeu com a Teresa, né? Teve uma ruptura muito grande, foi uma guerra, né? Uma guerra porque eles não iam deixar fazer isso com os nossos jovens, né? Colocar em risco, né? Numa época tão difícil, né? Então, a Teresa perguntou para a gente o que a gente achava. Então, ela não iria mais se vincular à Casa da Cultura, mas ela estava em outro lugar e quem quisesse ir com ela estava aberta. A gente esvaziou a Casa da Cultura. Então... Mas é a cara da juventude, né? A juventude só precisa de um pavio para poder incendiar, né? E é isso. Então a gente ficou com a Teresa Santos, a gente começou a ensaiar na casa dela e assim, entender de negritude naquela época foi assim muito significativo para a gente, né? Que a gente tinha um olhar comportado, né, para a questão racial. E a Teresa não, ela abria o verbo, ela falava muita coisa, ela ensinou muita coisa. Foi muito, muito forte a presença dela. A gente conseguiu ensaiar a peça, né, lógico, com discussão, a gente fez uma capacitação de negritude com ela, né? E a gente conseguiu encenar a peça, e agora falamos nós, no MASP, né? Na Paulista, em plena ditadura. E eu lembro que a primeira vez que estreou, no dia da estreia, lotou o teatro, e era a plateia branca, né? E quando a gente terminou a peça, terminamos de encenar, as pessoas não foram embora. As pessoas ficaram para fazer debate racial no teatro, né? E a minha mãe, meu pai, meu Deus do céu, e o medo, achando que ia chegar a polícia, enfim, né? Mas foi um impacto muito grande. Então a gente teve essa escola de negritude importante na nossa vida, né? E que marcou muito. E depois disso a Teresa continuou, tiveram várias fases da Teresa Santos, né? Não sei se vocês já ouviram falar dela. Já, ela ocupou, né, o conselho, né, da condição feminina, né? Foi uma referência para o feminismo aqui, né, em São Paulo, né? Sim. E ela teve várias fases, né? A gente, por fim,
meus pais não permitiram que a gente ficasse mais, porque a gente estava ocupando, faltando no trabalho, deixando outras coisas, só para estar junto com o grupo, né? E a gente se desligou, né? Até porque não conseguia dar conta de outras coisas na vida, né? Mas a Teresa continuou, formaram-se outros grupos, né, para encenar a peça, e a peça ela circulou, né, pelo interior, enfim. Mas nessa altura eu já não estava mais, né? E uma pessoa importante que ficou muito tempo com ela foi a Vanderly. Não sei se vocês conhecem a Vanderly Salatiel. Ela é uma professora negra da rede pública, e que ela foi assim, desde aquela época, uma família nossa, né, fazendo parte da nossa família até hoje, né, então a Vanderly foi muito significativa também. Mas estava falando da questão negra, né, da negritude. Você perguntou o serviço social. Então, assim, a gente participava muito de palestras, de discussões, e eu, na minha simplicidade, né, de entendimento, eu queria entender mais, né? Eu ficava assim muito admirada, como que essas pessoas conseguem elaborar, pensar dessa forma e eu não consigo, né? Aí eu acreditava que a universidade me daria isso, né? Então eu tinha uma meta, eu quero pensar sistematicamente como essas pessoas, né? Das palestras que eu via, as falas. E tantas coisas que fazem sentido, né? Né? Nossa, a gente sente e alguém vem e verbaliza de uma forma tão... Sim, que chega na gente de uma forma... E chega e toca, e eu falei, eu nunca vou conseguir chegar a isso, né? E eu acreditava, né, que o serviço social me daria condições de elaborar melhor essa condição do negro, né, essa condição negra no Brasil. Então, foi pela participação nessa militância negra que eu escolhi o serviço social. Ai, coisa linda, Esther! Atriz! Foi atriz, né? Dá licença que você tem que colocar isso no Lattes também. E assistente social. Menos. Não, e é um registro vivo, assim, né? A Esther conta a história e a gente vai imaginando a história na cabeça. Já comecei a imaginar toda essa movimentação, esses encontros. Mano, eu também. As tretas, né, das harmonias racial, e depois não, Sim. tem racismo, ditadura. Sim. Então, a Esther conta e a gente vai formando uma memória, vai formando um registro vivo, assim, da história. Muito, muito bom. E num contexto, né, que falar sobre a questão racial era... criar caso, era subversivo, você tá falando sobre coisa Sim. que não existe, né? A palavra grave era essa, subversivo, né? Meus pais falavam muito isso. Ela é subversiva, Olha. né? Vocês não podem achar que tudo é fácil. E se a polícia chega? Né? A gente não sabia nem por que a polícia ia chegar, né? Mas ela era subversiva, não sabia nem o que era isso, né? Enfim... Então o serviço social chegou. Sim. E eu fiz, eu casei, eu tive 2 filhas, né? Hoje as minhas filhas estão adultas, né? Uma é analista de sistema, trabalha com tecnologia, e a outra é filósofa, né? Então, uau, cada uma para um lado, né, Esther? Cada uma para um lado. E eu lembro quando a minha filha mais nova era pequena, ela brincava de ser assistente social. E eu achava que ela punha as bonecas todas no sofá e ficava dando bronca. Você não faz isso, você não faz isso. E aí eu falei, mas o que você está fazendo? Eu sou assistente social, você não faz isso. Gente, olha aí a reprodução. Falei, não sei onde ela viu isso, imagina. Enfim, mas
E, na verdade, eu consegui fazer a faculdade foi muito difícil, né? Porque quando eu consegui, né, terminar a madureza, supletivo, foi tudo nessa trajetória aí, de teatro, de faltar, de deixar as outras coisas de lado pelo teatro, enfim. E foram muitos anos. E aí consegui, terminei o 2º grau, vamos para a faculdade é paga, né? A gente não tinha faculdade pública como tem hoje, né? Disponibilidade, esses acessos de hoje não tinha naquela época, né? Para poucos. E eu fui a primeira da minha família a fazer uma faculdade, né? A primeira, depois de muito tempo vieram os filhos e sobrinhos, né? Mas só para imaginar o sacrifício que era. Ninguém queria se arriscar a deixar de fazer outras coisas para pagar uma faculdade, né? Então foi muito, muito difícil para mim, né? Em termos de principalmente financeiro, né? Pagar uma faculdade. E o serviço social era uma coisa assim sonhada, né? Eu sonhava em ser uma profissional, né? E eu até tive chance de falar recentemente dessa história, que eu queria entender a complexidade racial na faculdade, né? Dessa questão que a gente vivia e que eu ouvia falar e não sabia elaborar muito bem. O período todo de faculdade nunca se falou nada sobre isso, né? Aí chegou o momento de escolher a temática, né, de TCC, como é que você vai, que trabalho você vai apresentar. Nossa, já estava pronto na minha cabeça, né? Então, agora que eu posso escolher, eu vou escolher, né? Quero falar da questão racial. E naquela época tinha etapas do trabalho, né? Você tinha que escolher a temática, você tinha que delimitar, cada etapa do trabalho era uma nota, né? E ia avançando. Aí a professora não entendia que eu tinha tema. Ela dizia, isso não é tema. Então você pensa direito, na próxima aula você fala o que você vai fazer. E ficava nessa, e ficava me empurrando. Quando eu via todo mundo tinha nota e eu não tinha nota. Ela não reconheceu o meu tema como um tema passível de ser trabalhado na faculdade, né? E ela me desestimulou. Chegou uma hora, porque antigamente o curso era anual, não era semestral como hoje, né? Então a gente ia acumulando notas o ano inteiro, né? E chegou uma hora que eu vi que eu ia perder, né? Que eu não tinha nota em nada, e aí eu tive que fazer o que ela me orientou. Porque eu estava fazendo sozinha, era em grupo, as pessoas se reuniam em grupo para fazer o TCC, e eu estava sozinha, porque ninguém queria falar disso, né? E eu estava disposta a bancar, eu vou fazer sozinha, eu quero, é isso. Não, é melhor você se juntar a um grupo e para poder avançar, senão você não vai sair do lugar. E aí foi o que eu fiz, né? Me juntei a um grupo com uma outra temática para poder sair da faculdade, né? E eu lembro que foi muito revoltante para mim na época. Na época não tinha tantas negras, né? Ou negros na faculdade, eram poucos. E eu lembro que um dia alguém veio me falar que tinha uma menina chorando no corredor, que ela estava com o mesmo problema que eu. E aí fui lá, era uma menina preta de um outro grupo, né? E a Margarida. E aí ela falou que a professora não estava reconhecendo o tema dela, não estava apoiando e ela tinha que mudar e ela não queria. Aí eu e a Margarida, a gente marcamos um dia de ir lá no CRES. A gente foi reclamar lá no CRES, né? A faculdade não reconhece nosso tema. E lá no CRES, quem estava lá que atendeu, que acolheu a gente, assim, deu um colo,
né? Para nossa angústia, era a Matilde Ribeiro. Gente! A Matilde era jovenzinha de tudo, estava lá no CRES. Olha a importância, né, dessas pessoas nesses espaços, né? Sim, e a Matilde, ela se propôs a apoiar a gente, ela não tinha o que fazer, não tinha estratégia para isso, né? E aí a Matilde falou, a gente vai se reunir várias vezes para poder empoderar vocês, dar o respaldo que vocês precisam para enfrentar isso, né? E a proposta foi essa. E aí a gente não conseguiu ficar com a Matilde muito tempo, até por causa de prazos, né? A gente tinha prazos, tinha nota, e aí a gente deixou de ir no CRES, né? Mas foi muito importante ter o acolhimento da Matilde lá no CRES nesse momento, né? Porque senão a gente talvez desistiria no final do curso. Que né? encontro! Enfim, e eu tive chance de lembrar disso recentemente. E eu já tive chance de agora, recentemente, falar isso para Matilde. Né? Então, e ela tá aí. Inclusive, ela também mencionou aqui na podcast que ela também passou por isso na pós-graduação, né? Sim. E a gente vê o quanto essa história se repetia, né, com outras assistentes sociais negras nesse contexto, né? A própria professora Elizabeth Pinto, entre outras, né? A Magali Almeida. Magali. Como... eu sou muito próxima da Magali, né? A gente sempre se encontra. Quando ela vem para São Paulo, a gente se encontra, enfim, muitos anos já. E eu vi uma live da Magali, ela falando das dificuldades, né, que a gente tem, e ela citou meu caso numa live. Nossa, eu fiquei emocionada, assim, de entender que isso... É história. Faz parte da história. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Pra gente chegar até aqui, né, da gente ter tido uma campanha e a gente ter tantos trabalhos, livros, né, esse avanço é porque vocês, né, foram bater nas portas, foram, né, tentar... porque não era o entendimento da profissão, né? Então era até difícil para vocês, enquanto estudantes, encampar, sendo que a profissão não tinha respaldo legal, não tinha o respaldo da ABEPS, enfim. Então vocês foram muito importantes nesse processo. Oi, Esther, e eu fiquei bem curiosa, eu tava comentando com as meninas isso, assim, se você tivesse a chance naquela época de ter desenvolvido, né, o seu TCC, o que você teria discutido? Então, porque na época eu tinha um amigo que circulava muito pelo quilombo de Sorocaba, como é que chama? Um quilombo em Sorocaba. Cafundó? Não. Um quilombo que ele falava das raízes negras ali naquele quilombo. Né? Então ele estava me estimulando para que eu falasse da inserção do serviço social naquela comunidade. Então ele estava assim super entusiasmado, me apoiando. Nossa, dá para fazer um trabalho e não sei o quê. E eu estava lá apontando. Imagina falar quilombo para aquela professora que nem sabia o que eu estava falando, né? Ela já não sabia da questão racial, quanto mais falar de quilombo naquela época, né? Então foi isso que talvez... geralmente esses professores, né, que se sentem autoridade, eles nunca vão falar que não sabem, né, que não dominam, né? Simplesmente falar que você não sabe escolher, você não tem tema e fica. E a gente se sente culpada, né, ainda por não conseguir desenvolver, né, fazer o que eles acham que tem que ser feito, né? Enfim. O racismo, né? Não tem outra explicação, né? Eu acho que você se formou em 90, eu tô vendo aqui, né, Esther? Sim. E na década de 80 foi todo o movimento constituinte, né, em que os movimentos negros também pautaram a questão
do racismo como um crime, né, na Constituição. Então tem todo um alvoroço na sociedade civil e a nossa profissão não acompanhou, né? É uma coisa muito emblemática para a gente até ficar aqui dicas de estudos, né? Porque como que o serviço social não estava a par de todo esse debate da sociedade civil? Como que nós, na academia, não bancamos, né? Quantas meninas e meninos negros que estavam na universidade foram silenciados, como você foi, em trazer esse debate da questão racial no ambiente acadêmico, né? E isso é muito forte, isso é muito violento, isso é racismo, e a nossa profissão tem que reconhecer isso, a academia tem que reconhecer isso. Nós silenciamos as meninas e os meninos negros que estavam estudando serviço social nessa época e que quiseram trazer essa temática, né? E aí você vê a falta de produção acadêmica, né, na temática negra passa por aí. Né? Imagine quanta produção poderia ter tido, né, se tivesse uma abertura, né, para que a gente fizesse. Né? A gente deixou de produzir muita coisa, né, e de reconhecer talentos aí também. E quantos, né, do ponto de vista psicológico, de adoecimento, né, quantos não podem ter adoecido e ficaram no caminho, né, não conseguiram prosseguir, até pelo fato de você não se ver, né, naquele espaço entre os seus pares, entre os professores, isso já é adoecedor por si só, né? Sim, sim. E a gente estou falando da minha época lá, que eu estudei na década de 80, né? Agora, eu na Secretaria de Direitos Humanos, eu sempre trabalhei com estagiários, né? Eu sempre tive estagiário, eu sempre gostei de ser supervisora, acompanhar o estudante, contribuir na capacitação do estudante, principalmente com esse olhar, né, da questão negra, né, que a gente lá atendia vulnerabilidades várias, né, diversas. E a nossa sala de espera é uma sala de espera negra, né? Então, o estagiário que estava acompanhando o trabalho ali, eu sempre trazia isso, né, a questão racial, né, para os atendimentos, para a reflexão do estagiário. E sabe que muito recentemente eu tive uma estagiária também impedida de fazer o trabalho dela com questão racial. Estou falando de agora, né? Ainda tem isso algumas universidades elas estão abertas, né, para temática racial, para diversidade, para várias temáticas, mas ainda tem faculdade que não aceita certas discussões e ainda impedindo e ainda sendo mostrando o seu racismo dentro desse impedimento, né? Então, nossa, eu tive que sair do meu trabalho e ir lá conversar com a professora da minha estagiária para poder saber qual que era a dúvida, qual que era a dificuldade, né? Nossa, que arraso, mas assim, não fui peitar ninguém, eu fui conversar com educação, com tranquilidade, Uma supervisora de estágio dessa, hein? Não, várias coisas, né? Enquanto supervisora de estágio, muita coisa, assim, que eu achava que tinha que intervir, eu vou, né? Mas é importante, né? Porque se ela não estivesse nesse espaço de estágio, estivesse em outro que até, de repente, desestimulasse, né? Ela não teria também conseguido, né? Então, também é importância. Né? Nossa, e recentemente também, acho que foi o ano retrasado, antes da pandemia, ela falando que as colegas dela vieram falar para ela, por que a professora faz assim com você e não faz com a gente? Né? Nas perguntas que ela fazia, a professora não respondia, ela deixou sinais visíveis de que estava discriminando essa aluna. E quem percebeu foram as meninas brancas, né? E as meninas começaram, não, vamos prestar atenção agora, vamos desafiar, vamos ver.
E elas chegaram à conclusão, teve uma situação tão marcante dentro da sala de aula, que as meninas brancas combinaram de a hora que a professora entrasse na sala de aula, todas sairiam. E aí a professora entrou, todas as alunas saíram, e se recusando a assistir a aula daquela professora. Enquanto a gente não discutir sobre isso, a gente não vai voltar para a sala assistir a aula dela. Nossa, foi assim. Político, né? Ai, tive que ir lá, né? Aí, numa das reuniões lá de supervisão, eu falei para a coordenadora, falei, olha, quero falar com você antes de ir embora. E ela já sabia o que era, né? E aí, quando ela acabou a reunião de supervisão, que eu fui para a sala dela, todas as professoras foram junto, né? Porque todo mundo já sabia o que era, né? E aí todas foram para proteger aquela professora, né? E aí elas começaram a se justificar, né? Começaram a falar, não, porque você não tem noção, porque cada um tem uma ideia, cada um tem um olhar, e não é bem assim. E a professora, essa professora acusada, ela chegou a chorar na reunião para falar para mim que ela não é racista, né? E aí ela falou para mim tanto que ela não é racista, que a minha secretária do lar é negra. Eu falei... Não! Nossa! Eu tava esperando essa a pérola. Cida Bento, ajuda nós aqui. Pactos narcísicos. As justificativas só vêm para concretizar, né? Nossa, e é assim, marcante, sabe? E eu falei, meu Deus do céu. E é muito, o quanto tem a categoria, né? Ela se protege, mas não acolhe uma denúncia, né? Mas quer justificar, quer me né? O que tá certa. Isso, né? Do contrário, exato, né? Sim, né, gente? Exatamente, exatamente. Quando eu vi todas as professoras lá olhando para mim para falar que não eram racistas, eu falei, gente, é coisa da cabeça. Conversar com a coordenadora. Eu não chamei todo mundo, mas todas estavam lá, né? Aí eu tive chance de falar. Só faltou um racismo reverso. Eu tive chance de falar que a gente percebe. Falei com muita suavidade. Eu deveria bater na mesa, mas eu não consigo, né? Eu falei com muita suavidade que, olha, aqui a única negra aqui nessa sala sou eu, e eu não sou a professora. Você é uma Eu cheguei a falar, tem que se rever na questão racial, né? Enfim, teve um movimento muito forte lá do Márcia Fica, né? Sim. Márcia Fica, exatamente. Que, né, ao longo da história, as temáticas que foram impedidas de dissertações de mestrado, doutorado, TCC, né? Então, tem uma dívida histórica com o debate da questão racial no serviço social, né? Mas eu acho que é isso, a gente precisa falar sobre isso. E até como você falou, né, de também a gente entender que não é uma coisa que ficou na história da década de 90. Ainda está acontecendo, né? Atual. Em várias universidades. E não tem mais a justificativa de que, mas eu não sei, mas eu não sabia. Tá chovendo material aí, que não né? Não tem bibliografia para isso, né? Não tem referência, exato. Hoje já não pode, não tem desculpa mais, né? Exatamente. Para tudo. Esther, como é que começa a sua aproximação aí com a pauta de migrantes e refugiados? Sim. Aí na sua trajetória profissional. Sim. Na verdade, já vem de longo tempo, né? Que eu falei do teatro, falei que a Vanderly Salatiel ela veio desse tempo do teatro, né? E a Vanderly, ela casou com um africano do Mali, né? Um imigrante africano do Mali, que é o professor Sadô. Ele é um matemático, e ele está na matemática da PUC, né? Já chegou a ser diretor ali, mas ele é da PUC, ali da Consolação, né? A matemática fica lá. E ele é africano, e ele e a Vanderly resolveram agremiar os africanos
em torno de um coletivo que eles chamavam de Fórum África, né? Então, a gente conheceu imigrantes africanos através do Fórum África, né? O Fórum África, ele proporcionava eventos, né? Dia da Independência do Mali, da Revolução de Angola, várias datas comemorativas, o Fórum África fazia evento, né? E aí a gente foi se aproximando da questão africana, né, através dos eventos do Fórum África. E a gente era muito ativo no Fórum África, né, porque cada evento preparativo, tinha muita comida africana, tinha seminário, né, das temáticas, né, enfim, e a gente se envolvendo muito com o Fórum África, né. E na época que eu trabalhei na terapia ocupacional, quando acabou o projeto, né, era um projeto com a questão da inserção RBC, Reabilitação Baseada na Comunidade, acabou o projeto na terapia ocupacional e tinha uma professora lá na terapia que ela falou, já que você não vai mais ficar aqui na faculdade, então eu vou te convidar para conhecer a Casa das Áfricas, né? E aí, naquela época, eu fui, a Denise, né, professora da USP, né, Denise Dias Barros, professora da TO, ela me convidou para conhecer a Casa das Áfricas, né, e lá encontro o Acácio Almeida, que eu já conhecia do Fala Preta, conhecia de outros movimentos, o Acácio, né, e o Acácio era o único negro da Casa das Áfricas, porque quem montou a Casa das Áfricas foram os professores da USP, acadêmicos, né? E o Acácio, na época, era doutorando. E ele tinha, o Acácio, o projeto dele na Casa das Áfricas era fazer um mapeamento dos africanos no Brasil, né? A gente está começando por São Paulo, né? Então, nesse mapeamento, eu entrei, né, para trabalhar com o Acácio na Casa das Áfricas, já tinha proximidade com o Fórum África e era um círculo muito próximo. Fórum África, Casa das Áfricas e os eventos, e enfim, eu trabalhei mapeando notícias de jornal, né? Então, tudo que era notícia de jornal com africano, a gente entrou nos arquivos, né, dos jornais, mapeando as notícias. Então, tinha notícia de crime, a gente separou entre crime e imigração. Imigração eram todas as outras complexidades que não eram crime, né? Enfim, e eu me empenhei muito. Eu trabalhei também com as mulheres africanas nas unidades prisionais, na época, né? Então, a gente fazia visita, a gente fazia roda de conversa com as africanas na prisão, várias coisas. Então, eu fiquei na prisão com as mulheres africanas e fiquei com jornais, né? Africanos nos jornais. E então a gente já tinha toda uma inserção, né, na questão da imigração africana, né, e com com esse circuito da imigração africana, aí chegou eu aposentei da prefeitura e passei a trabalhar na Comissão de Direitos Humanos da prefeitura, que antes de ser secretaria era a Comissão de Direitos Humanos, né, e eu comecei a trabalhar lá. E foi numa época muito intensa da imigração e atendendo imigrante também. Então, por onde eu circulava, eu tinha imigrantes africanos, né? Então, eu não sei se eu escolhi ou se eu fui escolhida, porque em todos os lugares que eu estava, a temática era essa, a minha militância. A gente teve um coletivo de discussão, porque não tinha política para imigrantes, né, como um todo. Então, não só africanos, né, mas políticas de migração a gente não tinha. Então, a gente montou, através de iniciativa de uma das colegas, a gente montou um coletivo que a gente chamava de Imigrantes, que visibilidade queremos,
né? Então, esse grupo, ele passou a discutir a questão de necessidade de uma política pública lá na Defensoria Pública da União, na DPU. Então, a gente se reunia uma vez por mês para discutir essa política para imigrantes e que ela se fortaleceu, deu o formato de lei, né? E aí o grupo começou a lutar para que esse texto virasse lei mesmo de proteção ao imigrante, porque não tinha política nenhuma, né? E acho que se a gente tem uma lei de imigração hoje, foi pela militância de alguns, né? Pela insistência. Então, assim, eu e o Alex, meu sobrinho, né? Eu não sei se vocês conhecem, o Alex, ele, na época estudante, eu levava ele comigo e ele, nossa, ficou encantado com a temática, ficou envolvido, tão envolvido que hoje ele está fazendo o doutorado dele com a temática, né? Ele é uma sumidade. Você influenciou o menino positivamente. Em todo lugar que ele vai, ele que fala. Legal. Então é uma referência dessa, né, na família, poxa, como não se espelhar, mas, né? Enfim, a minha inserção na temática, ela não foi assim, porque tem pesquisadores, né, que eles pensam num tema, vou fazer isso, e vai lá e faz um projeto. Não, a minha referência da temática imigratória é do chão, né, é da vivência, das experiências. Então eu venho lá da juventude, com a Vanderly, com o Sadô, Fórum África, esses eventos, tudo me trouxeram para pensar na temática africana, né, da imigração, né? A gente sempre teve um coletivo que discutia imigração, refúgio e imigração, mas nunca com a questão negra, né? Nunca com negros. E eu e o Alex, a gente, em muitos lugares, a gente era o único que tinha esse olhar negro, né? Porque quem estuda imigração não é negro, né? Geralmente são grupos de brancos e que não percebem que é diferente você falar de imigração como um todo e olhar especificamente para a imigração negra. Não é a mesma coisa, né? E a gente estava lá apontando, mostrando especificidades, né? Ainda a gente está, porque ainda a gente continua nessa militância, né? De falar da imigração negra, coisa que o Brasil não reconhece, né? Tanto que acho que as questões das políticas de imigração, elas foram mais fortes com a chegada dos haitianos, né? Ela se consolidou, a necessidade de formação de uma política, ela só teve contorno a partir do impacto que teve a imigração haitiana no Brasil, né? Porque foi uma coisa muito forte, eram muitos negros chegando de repente, sem nenhuma condição de acolhimento, de entendimento da complexidade, de discutir xenofobia. Isso foi um impacto muito grande. E escancarou também, né, Esther, a falácia desse Brasil que é acolhedor, sim. Né? Que é o país que todo o mundo vem, é bem recebido, é bem acolhido, e aí escancara que é acolhedor para o imigrante desde que você não seja negro, né? E a gente vê a diferença quando vem imigrantes de outros ucranianos, sírios, né? Enfim, os não negros, há o acolhimento já no aeroporto. E quando vem os imigrantes negros, como eles são recebidos. Até o episódio dos médicos cubanos, né? Nem quando vem com qualificação, né, para colaborar, eles são vítimas de racismo. Né? E sabe que depois do terremoto no Haiti, mexeu muito, né, com essa questão, com essa discussão. E isso culminou, o Brasil só foi oficializar o acolhimento de haitianos em 2012,
com uma portaria de, como é que eles falavam? Que é eu não vou lembrar o nome, mas é de acolhimento humanitário, né? Enfim, e depois de 2000... E acho que fica até uma dica, até, desculpa te cortar, mas da produção, né, do serviço social nessa área, né, da imigração, porque você falando de quando você começou, eu fico imaginando também, né, as referências que você tinha para buscar, né, dentro da profissão, para o atendimento dessa população. Não tinha referência nenhuma. Eu quero emendar aqui na Pri, completando, né? Porque eu já vi você falando em outros espaços de lives, enfim, o quanto é importante esse acolhimento para o migrante ou refugiado, né? Que eu não conheço bem a terminologia, o acolhimento do serviço social e o quanto você era uma figura que trazia uma empatia para essas pessoas que procuravam lá a Secretaria de Direitos Humanos, né? Então, acho que emendando no que a Pri falou, assim, qual a importância da gente, na nossa profissão também, estar sensível, né, para isso, olhar essas particularidades, pensar na forma como a gente acolhe a população, né? E mesmo com todas as limitações, que muitas vezes nem é só a da língua, né? Mas a limitação cultural, né? Da imposição dos nossos valores, dos nossos costumes aqui no Brasil para as pessoas que não nasceram no Brasil. Super importante isso. Eu lembrei que em 2015, né, o Brasil começou, Ministério da Justiça fez uma campanha de combate à xenofobia. E na campanha de combate à xenofobia, eles lançaram uma campanha com a frase somos todos imigrantes. E aí o movimento negro se colocou à frente disso. Falou, eu não sou imigrante, eu não vim na condição de imigrante. Como é que eu posso dizer que somos todos imigrantes? Nós viemos forçados. Né? Imigrantes são os europeus que chegaram aqui na condição de imigração. Né? Aí, Dani, o que você está falando é assim, imigrante é toda aquela pessoa que se planeja para estar em outro lugar. Né? Ela vai verificar a possibilidade de se deslocar para outro lugar. Então, ela migra para outro lugar. O refugiado é aquele que tem que sair correndo, independente de programar ou não. Ele tem que sair do lugar que ele está por um fundado temor de perseguição. Então, ele corre risco de vida se ele permanecer naquele lugar. Então, geralmente por questões de guerra, por questões raciais, questões religiosas, né? Então, o refugiado é aquele que ele vai chegar em algum lugar, né? Ele não vai escolher, ele vai onde é possível estar. Né? E o Brasil, né, desde 1951, ele assinou com a ONU esse acolhimento de refugiados. Então, a gente tem, baseado em lei, desde 1951, aí ele é signatário, ele se propôs a receber refugiado, né, desde 51. E ele só fez uma lei, o Estatuto do Refugiado, tem um estatuto baseado nas questões de direitos humanos, tem lei de proteção ao refugiado. Então, o Brasil tanto assinou, é signatário da ONU, como ele tem uma lei específica, que é de 97, Estatuto do Refugiado. Então, qualquer pessoa que puser o pé no território nacional e falar que precisa de refúgio, o Brasil é obrigado a acolher, né? E ele vai, um solicitante, só uma solicitação de refúgio já dá para ele a condição de cidadão,
porque ele já vai ter um documento, né, um protocolo de solicitação de refúgio, que é o documento, e ele vai ter a carteira de trabalho. Então, ele já é um cidadão, um solicitante de refúgio. Aí o processo vai andando, né? Hoje em dia, esse processo está tão moroso que dizem que às vezes dura até 5 anos para avaliar se ele vai aceitar ou não, porque tudo isso é formado um processo e aí no final avalia. É aprovado, deferido ou indeferido a solicitação de refúgio. Mas enquanto isso, só o fato de ser solicitante já é um cidadão, né? Então é diferente do imigrante. Embora chegue um momento, né, ou em algumas situações, eles se equiparam, né? Que nem alguém que entra como turista e de repente acabou o prazo, né, o visto de turista e ele não vai embora. Aí ele fica aqui indocumentado e na verdade se equipara a essa relação de fragilidade, né? Então por isso que a gente fala imigração e refúgio, que algumas vezes ela se equipara, né? Enfim, tem... Nossa, sensacional essa distinção e essa explicação que você fez agora pra gente, que Esther. bom. Muito Que fundamental, bom. assim, né? Porque eu tinha essa dificuldade de entender quais que são as particularidades, como que isso. E aí você explicou assim, ficou, nossa, muito Que fundamental, bom, que assim. bom. E, na verdade, a questão, quando eu falo que é muito diferente, nós não somos todos imigrantes, porque a gente tem histórias diferentes, nós negros e os brancos, né? Então, a gente vem falando, eu e o Alex, né? Sempre que a gente pode, que a gente consegue, a gente faz uma live junto. A gente tem sido convidado muito para as universidades, principalmente curso de serviço social, né? Que às vezes solicitam, pedem para a gente e a gente faz junto, né? Então, a gente vem apontando as diferenças, né? A imigração, não, a gente nem chama de imigração, né? Para mostrar que não somos todos imigrantes, a gente vem falando lá da escravidão, vem falando da lei de terras, da exclusão, né? E a gente entrou na condição de escravizado, né? E depois da abolição da escravatura, a gente teve vários prejuízos, né? E a gente teve a Guerra do Paraguai, a gente teve tentativa de extinguir grande parte da população negra, né? A Guerra do Paraguai serviu para isso também, né? Extinguir grande parte daquela população ex-escravizados, né? Teve os retornados, né? Muita gente como punição, teve como pena retorno à África, né? Como que chama? Esqueci o nome. Que era o degredo. Era um... Degredo que chamava os retornados. Em alguns lugares... em alguns lugares tem um termo específico, né, dessa pena, tem os né? Abudás, tem os retornados. Teve Benin, Togo, vários países africanos tiveram retornados, né? E essa tentativa, porque assim, depois da abolição da escravidão, desde a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, já não podia mais entrar negro no Brasil, africanos no Brasil. E a gente teve essa proibição em lei, né? Não entra mais africano. Então, as leis de imigração, né, lá na época, no início do século XX, ela proibia a entrada de africanos, né? A gente listou algumas leis que falam da impossibilidade de receber e vários nomes pejorativos que dava, né? Os indesejáveis, de não receber africanos. E a gente teve esse impedimento em lei por muitos anos. Então, depois da abolição, não tem mais entrada de africanos no Brasil. A gente só vai ter entrada de africanos no Brasil na década de 60, com o governo Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros, né, que era um governo populista, enfim,
ele tentou uma aproximação com a África, né? É lógico que tinha interesse comercial, né? Mas ele se aproximou da África e facilitou a entrada de africanos no Brasil através de interesse em convênio estudantil, né? Então, assim, o governo Jânio Quadro, ele delineou um pouco, iniciou a conversa com os imigrantes, com os estudantes africanos, montando o programa que hoje está delineado como PEC-G e PEC-PG nas universidades públicas do Brasil. Ele ofereceu às universidades públicas, né, para que o africano viesse se formar para poder voltar para o seu país capacitado, né? E hoje a gente vê, acho que a maioria dos profissionais, né, que a gente conheceu lá no Fórum África eram dessa turma estudantil do PEC-G e PEC-PG, inclusive o professor Kabengele Munanga, né? Enfim, a gente tem essa aproximação porque é interessante falar que ninguém comenta isso. Depois da abolição da escravidão, quantos africanos entraram? Oficialmente não se tem registro, né? E a lei de cotas, né, Esther, como ela começa, né, e para quem, né? Nesse contexto aí de imigração, que um é bem recebido, inclusive tem subsídio Sim. do governo com terra, com financiamento, né? E o outro é impedido, e numa lei eugênica, né? Porque se desejava um perfil, né, sim, europeu, sim. né, para vir. E algumas leis até falam desse perfil, né? Colocam sim. muito evidente qual é o perfil desejado de imigrantes. O racismo Sim, escancarado, né? E essa coisa da eugenia, né, respaldado nas leis eugênicas, né, nas teorias, né, eugênicas. Então, tinha essa coisa do racismo científico, né? Agora, Esther, falando nessa pauta, né, e quanto isso ainda a gente precisa se aproximar mais, porque a gente ainda tem na categoria muito forte a reprodução desse mito da democracia racial, né, de que não existe racismo, somos todos iguais, que o Brasil acolhe todo mundo. E a gente vê essa mudança no perfil, nos serviços, porque antes até os imigrantes tinham territórios específicos, né, principalmente aqui na região central de São Paulo, e hoje a gente vê que em todas as políticas públicas tem que compreender e atender essa população na saúde, na assistência social, nas periferias, né? Os imigrantes já moram em todos os bairros de São Paulo, né? Não tem mais essa questão de território específico. Então, queria saber de você indicações de materiais, leituras que seriam interessantes para o serviço social, porque para todo mundo se aproximar dessa temática, porque senão é o público-alvo, em breve sim, será, sim. né, do seu local de trabalho. Né? E todos os atendimentos, vai chegar uma hora que eles vão ter que dar conta desse atendimento, né, com o imigrante refugiado, porque não tem mais como deixar de atender. Mas eu estava falando que lá em 2015 foi uma efervescência muito grande na discussão da imigração e refúgio. Então, a gente teve em 2015, se eu não me engano, primeira conferência de imigração e refúgio que foi aqui em São Paulo, né? Então, foi um marco, assim, nas discussões. Então, a conferência, ela trouxe gente do Brasil todo, de fora do Brasil, foi aqui em São Paulo, né? E foi inusitado, porque ninguém esperava, né, uma conferência de migração e refúgio. E isso fez com que vários estados e municípios pensassem em políticas públicas de atendimento, né? Isso mexeu muito com as políticas, né, de atendimento para o imigrante. E aqui em São Paulo,
desde 2013 já se montou a coordenação de políticas para imigrantes, né? Então foi uma política, né, até em função dos haitianos, né? Os haitianos provocaram isso, né? Porque chegou uma hora que estava se improvisando muita coisa e não tinha política adequada, né? Então a Missão Paz, que acolhia a maioria dos imigrantes, fez um acordo com a prefeitura de improvisar várias coisas para os haitianos, né? Então, alugaram espaços para acolhimento e várias demandas, né, que eles trouxeram. E estou falando de 2015. E 2016, o Cefes, ele fez um grande seminário, né, com serviço social lá no Pará, para falar como que eles falaram? De fronteiriços, né? Regiões fronteiriças, né? Então, foi um marco assim no serviço social para falar da imigração e refúgio, né? Então, porque essa época pedia a discussão, né? E era uma urgência. E depois saiu uma cartilha, né? O Cefes lançou uma cartilinha para acolhimento dos imigrantes, refugiados e imigrantes no SUAS, né, com algumas regras de atendimento para o SUAS, né, na questão da xenofobia, na questão de entendimento de outras culturas. Então, o serviço social tem embasamento, a gente teria embasamento porque tem, e o Cefes tem publicado ainda hoje vários artigos aí falando da imigração. Então, o serviço social reconhece a necessidade de acolher essa população como uma demanda do serviço social, né? Então, a gente tem respaldo para isso também. É lógico que eu estou falando das normativas. Agora, a prática, ela está muito aquém, né? Porque isso depende muito da interpretação de quem está na frente, né? A interpretação e a ação é muito difícil, né? A gente lá na Secretaria de Direitos Humanos, a gente atendia casos assim, muito triste falar de uma colega que não conseguia entender essa demanda, né? A ponto, tem uma situação que uma colega levou um imigrante africano para a Polícia Federal para falar que ele estava sofrendo aqui, que ele tinha que ser extraditado e no país dele ele iria viver melhor, né? E, nossa, não ter noção o que era um refugiado, né? Não saber o que é um refúgio. Refúgio tem até previsto na lei, né, que ele não pode retornar, né? Se ele retorna, é uma questão de vida ou morte, né? Refugiado, ele está fugindo, ele tem um fundado temor de perseguição. Então, se ele voltar, ele não pode ser retornado, não pode retornar para o lugar de origem. Então, a lei, as normativas, elas existem, né? E muitas delas adequadas, né? Que a gente poderia estar atento. Mas a prática trabalhar alguns conceitos dentro de contextos racistas e xenofóbicos não é num estalar de dedo, né? Não é uma lei que está no papel que vai fazer com que as pessoas mudem, né? Então é bem difícil, né? E que vai comprometer essa leitura, né? Porque daí juntam duas discriminações, preconceitos, que é a xenofobia e o racismo, né? E por isso que é importante estar muito atualizado em relação a isso, né? Como você mesmo disse, não é só ler a lei né? E pronto, né? É toda uma desconstrução, né? Histórica, né? Muito bom. Que aula, né, gente? Que aula! Tem muitos desafios aí, né? Para a profissão, para a efetivação, né?
da consolidação dos direitos humanos, né? Então, acho que falta ainda bastante ampliar essa discussão, né? Eu acho que é uma discussão que está, acho que, encampada no conjunto, mas que ainda falta trazer um pouco mais de ampliação nesse debate, né? Para várias regiões, para os CREs, né? Dar uma ampliada na construção desse debate, para até a gente entender quais são as nossas atribuições diante a essas demandas que só vem aumentando pela mundialização do capital, né? Como é que esses fluxos migratórios, né, operam, como é que eles se formam, né? Então acho que tem muita coisa aí para a gente avançar. Acho que ultimamente a gente tem sido muitas vezes convidados, né? Principalmente serviço social, né, para poder conversar um pouco sobre isso, né? E eu acho que é super importante. Então eu fico muito feliz quando tem algum convite que a gente possa trocar um pouco, né, com as pessoas, levar um pouquinho desse contexto, né? Desse contexto, né? Incrível, incrível, Esther. A gente ficou aqui admirando, né, e pensando, olha o legado que você está deixando para a gente, que você trouxe aqui nesse episódio. Você, como nossa mais velha, né, a gente fica super honrada por tudo, assim, pela tua disponibilidade, pela tua simplicidade, pelo teu conhecimento, pela partilha, né? Pela tua militância ainda nos frontes, né? E essa delicadeza da tua fala, né? Isso marcou muito aqui. Acho que desde quando você começa a falar lá de quando era criança, quanto você tem uma sensibilidade super aflorada e o quanto isso também é importante para a gente que está no dia a dia, né? Ter essa sensibilidade para acolher, para estudar, para conhecer, para melhorar o nosso trabalho, né? E para estar ali nos diálogos com a academia, mostrando de forma diva, como você mostrou. Ela fala, eu não bati na mesa, mas assim, nem precisou, né? Nem precisa. Tava debates duros, assim, e que são difíceis de enfrentar, mas que não necessariamente precisa dessa exigência, né? Mas como que você faz isso de um outro lugar, de uma outra forma, né? E que não deixa, né, as demandas passarem, né? Enfrentam elas de qualquer forma, né? Seja como for. Sim, né? Com um amadurecimento, assim, uma lady. Eu não tenho isso, né? Então a gente fica imaginando, gente, como ela conseguiu lá no meio de tantas pessoas. Muitas situações. Muitas situações eu queria ser diferente, mas eu não consigo. Eu falo que acho que é repressão da infância isso. Tudo tem a ver, né? São momentos históricos, né, que a gente foi formando, né, nos formando e absorvendo esse contexto externo para a nossa subjetividade, né? Acho que tem tudo a ver. Eu fico super feliz também quando eu recebo as nossas estagiárias lá, tudo aguerrida, querendo ir para o front, querendo brigar. É um gás, né? Eu gosto muito. A gente se complementa e você traz aí a tua maturidade, né, a tua experiência como nossa mais velha, de como você trilhou um caminho lindo e como você ainda hoje contribui de forma brilhante para nós. E por isso a gente gostaria agora de fazer uma homenagem para ti. E para este momento muito especial e simbólico aqui da Praxis, nós contamos com uma parceira de longa data maravilhosa, Augusta Santos, autora, né? Porque Augusta não é pouca coisa, Augusta é muita coisa. Então ela é autora do livro. Autora do livro Candeia das Almas, Ontologia de Cantos de Augusta Santo. Fica aqui mais uma dica, né? Nossa! E aí a gente vai partilhar contigo essa poesia lindíssima, feita por essa companheira maravilhosa que sempre nos encanta com também muita sensibilidade.
Vamos por aí, Ayla? Nossa, muito bom. Esté, mulher de axé, esperança que conduz a caminhada. Na lida, nós com todas. Somos ponto de partida, afeto na chegada, força na jornada. Tu és estrela de nome Esté, mulher, que no dia a dia partilha, soma, doa e planta a semente que gera vida. Vamos saravar nossa luta e nosso sonho, para que, nessa e na próxima estação, a colheita seja farta e o sorriso largo, com bons tempos para os irmãos em sofrimento, e o céu colorido de estrelas à disposição da visão, sem discriminação e sem dominação. Te desejo o céu, as cores e as estrelas, para juntas lutar, pintar e amar. Ai, nossa, que coisa linda. Nossa, e vindo da Guta, eu gosto muito da Guta, né? Faço parte do Gerés também, e eu conheço um pouco da sensibilidade poética da Guta, né? Nossa, muito emocionada com essa homenagem. Muito bom, muito obrigado, viu? Ela é muito querida, né? Ela é incrível. Ah, Obrigada, muito Gutá. Bom, a gente depois vai te pedir mais dicas aí, tá, Esther? Tanto de leitura quanto de músicas, vídeos, enfim, para colocar também nas nossas redes sociais. Ah, legal. Estamos caminhando aqui para o final do nosso episódio. Esse papo foi incrível. Daria umas 3 horas, né? Porque... Nossa! Não, ainda teria muito mais coisa para contar, né? Com certeza. Com certeza. Essa hora de encerrar é a mais difícil, porque a gente não quer interromper quem está falando. E hoje foi muito gostoso estar aqui contigo. Partilhando dessa história, né? Acho que você foi contando uma faceta aí da história do movimento negro com você junto, né? Com pessoas que foram e são, né, fundamentais para conquistas de direitos da população negra, para a desconstrução do mito da democracia racial, e que você partilhou, né, a tua vida e trouxe aqui para a gente de outra forma, né, que não está nos livros. Sim. E o nosso referencial, a gente conversava isso antes do episódio, né, o nosso referencial não necessariamente tem que estar, né, nas páginas das teses, dissertações e dos livros, né? A nossa história também pode ser contada por uma griot, né? E aí você hoje foi a nossa griot, você trouxe essas histórias com delicadeza, com leveza, e foi muito gostoso. Quero te agradecer profundamente. Quero abrir aqui para as nossas despedidas. Galera, tá terminando. Teria muitas coisas ainda para explorar, para conversar, para conhecer. Espero que a gente possa, talvez, ter um novo encontro futuramente, né? Para a gente poder explorar mais. Eu sei que tem várias outras experiências. Fiquei com muita vontade de falar sobre estágio, enfim. Mas eu acho que foi muito bom estar com vocês, Esther. Assim, a gente agradece muito pelo aceite desse convite, por estar compartilhando da sua vida, né? Você que, como disse, é mais tímida, né? Não gosta de ficar no vitrine, mas do quanto que é importante colocar essa história, né, para as pessoas conhecerem, né? Porque eu acho que essa história vai poder influenciar para melhor várias pessoas, várias outras histórias também, né, que é das pessoas que nos ouvem. Então, te agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui. Ai, obrigada. Eu queria também. Agora me veio assim um filme na cabeça que de onde conheço a Esther, né? E fiquei muito feliz quando ela topou, e agora, depois dessa conversa e vendo que poderia ter, né, se desdobrado em mais 2, 3 episódios, eu fiquei pensando, nossa,
da primeira vez que eu vi a Esther, né, quando eu cheguei na Prefeitura de São Paulo há um pouco mais de 10 anos, né? Foi uma das primeiras assistentes sociais negras que eu vi na Prefeitura de São Paulo, e fazendo esse trabalho com a população imigrante, e, né, me deu um quentinho no coração de pensar, né, não estou só, né, em outra secretaria, mas já me fez referência, né? Então, queria, além de agradecer, dizer que você, né, foi uma referência de fortaleza quando eu chego nesse espaço, né, que estou até hoje. Então, que é muito bom tê-la como companheira de luta e de profissão. Ai, Pri, muito obrigado. Nossa, puxou uma fita que estava lá no cantinho, eu nem lembrava disso. Sim. Ai, coisa boa. E acho que a gente, quando a gente se vê necessidade de falar, acho que traz para a gente também uma sensação de reflexão, né? Do que eu fiz, como eu fiz, desse passado que parece que ficou lá atrás, quando a gente não tem chance de falar. Mas quanta coisa que me veio agora, né? E é isso, Ayla. Acho que se eu continuasse, ia ter muitas outras histórias, né? Que a hora que puxa o fio vem um monte de coisa, né? E a Pri lembrar também dessa época, olha, coisa interessante, eu fico muito feliz, viu? Sim. E muito agradecida de vocês considerarem, né? Acho que a gente, quando faz as coisas, faz no que acredita, né? A gente não fica esperando reconhecimento, não, a gente faz porque é para fazer, e é necessário e pronto, né? E esse reconhecimento de vocês, para mim, soa como uma forma de agradecimento. Eu fico muito agradecida com isso, né? Não esperava estar aqui. Eu vi que vocês têm convidado pessoas muito importantes, né? Principalmente as profissionais, né, da nossa categoria, e eu me sinto orgulhosa de estar aqui, né? Diante de tantos outros nomes muito importantes. Então, muito obrigado, viu? Você Obrigada. é muito importante, Esther, por isso está aqui conosco, muito importante. Você está no hall das pessoas importantes e a gente te coroa, rainha. E vamos nos despedindo por aqui. Muito obrigada a quem acompanhou esse episódio gostoso demais com a nossa querida Esther. Siga a podcast Praxis Preta nas redes sociais, Instagram, Facebook, @praxispreta. E é isso, minha gente. Até o próximo episódio. Vamos dar um tchau coletivo para mudar um pouquinho. E um beijo pro povo. Beijo, tchau, Tchau, gente. gente. Tchau. Até, Obrigado, viu?